É isso aí, pessoal. Mais um podcast. A vida é um caos. Minha vida é um caos, sua vida é um caos, a vida de todo mundo é um caos, mas não tem problema, porque é que eu trago pessoas para amenizar um pouco esse caos que habita em você. E hoje é o episódio 45. Caraca, episódio pra caramba, né? Do podcast A Vida é um Caos. Eu sou o Peterson Mendes e hoje eu estou aqui com a doutora Lívia Braga. Lívia, vamos se apresenta pra galera que hoje a gente vai bater um papo muito bacana sobre emagrecimento. Vamos que vamos. Oi, Peterson. Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Lívia Braga, eu sou médica. Trabalho aí na medicina já há muitos anos. Abordo todos os temas possíveis e hoje a gente vai abordar especificamente aqui emagrecimento. Obrigada pelo convite. É o que o povo gosta, né? É um mercado infinito do emagrecimento, né? Ah, não, é. Deixa eu só botar um pouquinho pra cá aqui. Aí, agora tá... Bom? Agora tá ótimo, tá ótimo. Então vamos começar. Doutora, fala um pouquinho da sua formação, onde você estudou, como é que foi a sua rotina aí, acadêmica, até chegar onde você está hoje. Você falou que a gente trocou ideia antes aqui, você vai fazer a prova agora de título de endocrinologia, né? Isso. E fala como é que é esse caminho aí, porque você me falou, demora pra caramba. É um caminho longo. Eu comecei a faculdade com 18 anos, me formei pela Gama Filho, e depois passei a faculdade toda querendo fazer cirurgia plástica. Isso eu não te contei. Ah, isso tu não falou. A gente estava falando aqui agora da cirurgia plástica, né? Fiz estágio e tudo mais em cirurgia plástica. Fiz 2 anos de cirurgia geral para fazer a prova de cirurgia plástica depois da faculdade. Isso eu não sabia. Eu me formei em 2011. Fiz 2 anos de cirurgia geral. Fazendo a prova de cirurgia plástica, eu desisti e falei, quer saber? Eu vou fazer endócrino. Eu já estava tratando do meu pai com hipotireoidismo, descobri que eu tinha hipotireoidismo, minha mãe diabética, já estava malhando, lendo sobre emagrecimento, hormônios. Aí eu falei, não, eu quero mudar essa linha um pouco. E aí, naturalmente, foi mudando. Pra você ver como a gente não planeja nada na vida, né? Por isso que o nome do podcast A Vida é um Caos não é à toa, não. Porque isso aí exatamente. É totalmente aleatório. A gente tenta planejar e programar, mas às vezes a vida leva a gente para outro caminho. Tu não vê que semana passada a gente tentou fazer o podcast? E não conseguiu. Não consegui. Pessoal, semana passada eu liguei tudo aqui, pá, explodiu aqui a fonte e agora malandramente, para não cair de novo nessa pegadinha da fonte, eu comprei logo 2 fontes. A fonte da mesa aqui de som. Então, aí, já está nessa há muito tempo, né, doutora? E aí eu fiz pós em endócrino e estou agora estudando para fazer a prova de título de especialista. Você falou que é uma prova dificílima, né? É uma prova bem difícil. Eles reprovam já 70% dos candidatos já há muito tempo. É tipo a prova da AB, né? Então, a prova da AB é assim também. Eu não sabia que o índice era tão alto de reprovação. Muito alto. Eu acho que, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o índice de reprovação de endócrino é mais alto até do que de cirurgia plástica. Caraca, que isso? Eu não sei por que tantas dificuldades que eles colocam desde o início da inscrição, né? Você tem que ter mais de 8 anos de formado, 4 anos de clínica, 4 anos de prática em endócrino. Então, mas como é que você vai ter prática em endócrino sem... Né? Mas aí atuando, né? Porque atuando apesar médico. Da pessoa não ter o título, ela pode atuar em endocrinologia, em consultório ou em clínicas. Sim, entendeu? Sim. E aí você tem que comprovar esses 4 anos de endocrinologia de alguma forma. Quem trabalha em clínica pega aí uma assinatura do diretor dizendo que trabalha com endocrinologia e para conseguir fazer a prova. Tá, mas no seu caso, você tem a sua clínica hoje, né? Tenho. Depois eu vou chamar também a Lu aqui, que eu conheço a Lu há muitos anos, que é a sua sócia, pode enfim. Chamar, minha sócia lá no consultório. Sócia. E aí como é que funciona o esquema de vocês? Vocês atendem juntas? Ou atende cada hora uma separada? Como é que funciona? Lá no nosso consultório tem 2 salas. Então a gente atende separado, mas tem 2 dias da semana que a gente atende junto. Senta eu e ela na mesa junto com o paciente. Mas aí você paciente de primeira vez mesmo ou paciente já que... Ou primeira vez ou pacientes que já são nossos. Entendeu? A gente atende separado, ou o paciente que deseja consulta comigo e de nutrição, a gente atende junto também. Não, e aí ótimo. o paciente é legal porque otimiza, né, o resultado do paciente.
né? A gente chama de consulta multidisciplinar. O paciente ele já sai da consulta com o tratamento médico e com um plano alimentar. E acaba que um complementa o outro, né, Peterson? Sim, não tem O que vocês fazem na nutrição complementa muito o que eu faço na medicina. Então fica um negócio bem casado, fica bem bacana. É, porque não adianta chegar lá e tomar todas as fórmulas e medicações Não e não seguir a dieta. Não e tem que ter adianta. a coisa casada com a atividade física também, que é extremamente É importante. fundamental, né? É a base do processo. Né? A nutrição, eu falo para todo mundo, já falei, já fiz até um vídeo aqui no meu Instagram falando sobre isso, de que foi no dia do nutricionista. Eu fiz um vídeo parabenizando a Luciana e os nutricionistas pelo dia do nutricionista. E já recebi milhares de mensagens. Doutora, queria muito uma consulta com você, preciso emagrecer, mas não consigo pagar. Prioriza o nutricionista, faz o básico. Se você fizer uma alimentação bem feita e exercício físico, não tem como você não perder peso. Agora, a não ser que você precise de um tratamento médico. Se precisar de médico, aí não adianta. Mas tem muitas coisas que o nutricionista consegue resolver sem remédio. Resistência insulínica, colesterol alto, triglicerídeo alto, uma hiperglicemia. Às vezes você consegue resolver junto com o paciente, com alimentação e com atividade física, sem que seja necessário o uso de alguma medicação. Se for um caso mais severo, aí realmente... Aí não tem como. Não tem como. Não Mas, tem Brat, como. vou falar como é pro super leigão aqui, né? Vou falar tolerância reduzida à glicose. Mas um pré-diabetes aí é super tranquilo de tratar, de repente sem medicação, né? Sim, se a pessoa não tem nenhuma patologia, nenhuma doença que precise do médico, vai no nutricionista e faz um exercício físico que você vai conseguir controlar e vai perder peso e vai ter o seu resultado. É a base. Não adianta vir no médico, tomar remédio e não fazer nada que não vai ter resultado. Foi semana passada eu atendi uma pessoa e ela falou assim, eu fui no médico aí e tudo mais, mas aí, cara, não funcionou muito bem não. Tá. Eu falei, pô, mas aí, como é que tava o treino, a dieta? Não tava fazendo dieta, não. Eu falei, cara... É o básico. Eu falei, cara, não vai, cara. Eu vejo que as pessoas elas querem ser emagrecidas, né? Elas querem ser emagrecidas, querem resultado rápido e sem esforço, né? Porque assim, não é uma corrida de 100 metros a questão do emagrecimento. Não né? é. É uma maratona, né? É uma maratona e cheia de altos e baixos, cheia de obstáculos, porque não vai ser fácil sempre. No início, muitas vezes a pessoa perde peso, depois estagna, e aí escorrega na alimentação, ou tem algum problema, e aí reganha um pouquinho de peso, e aí tem que voltar. Ou seja, são muitos altos e baixos e muitos obstáculos mesmo. Que se a pessoa não tiver perseverança e não quiser atingir o resultado dela, acaba ficando nesse efeito sanfona, né? De engorda, emagrece, engorda, emagrece. E existe o tal do metabolismo lento, doutora? Ou é mito? Olha, até que existe, mas a pergunta que eu faço para o paciente é o seguinte: o que você faz para ajudar o seu metabolismo a funcionar? Porque assim, todo mundo fala, porque fulano come e não engorda. Você já viu a vida do fulano como é que é? Já viu a tua? A tua é sentada na cadeira. Exatamente. Sem fazer nada o dia todo. Exatamente. E aí a pessoa não quer fazer o básico, é o que a gente está falando aqui. O seu metabolismo é lento? Ok, mas você faz exercício físico com regularidade? Você come os nutrientes certos para te ajudar? Antioxidantes, anti-inflamatórios naturais para te ajudar nesse metabolismo? Você bebe água? Você dorme bem? São perguntas básicas. Mas não, falar que o metabolismo é lento e colocar a culpa na tireoide é muito mais fácil, né? Claro, é mais fácil do que assumir o próprio erro, né? Fala um pouquinho, doutora, sobre essa questão da influência da água no processo de emagrecimento. Quão é importante? A gente sabe que é importante, mas um pouco mais detalhado. Como é que seria essa fisiologia aí por trás desse... Porque tem muita coisa, né? Porque muita água coisa. não é só... porque tem que... Porque acho que o leigo, a gente fala assim, cara, tem que beber água. Tem que beber água. Mas por quê? Por quê? O nosso corpo é feito de água. Uma planta vive sem água? Não vive sem água. Não vive, exatamente. Então, o seu corpo é feito de água. Como é que você quer que o seu metabolismo funcione desidratado? Igual um metabolismo que é mal nutrido. Não vai funcionar. Não adianta. Você acha que o seu corpo vai pegar esse pouquinho de água que você dá ou esse pouquinho de nutriente que você oferece para fazer queima de gordura? Não, ele vai pegar isso para te manter vivo, para te manter acordado, pensando.
respirando. O nosso corpo é uma máquina perfeita. Ele precisa de tudo da melhor forma possível. É igual uma engrenagem. Se alguma coisa não estiver boa e se você estiver desidratado, seu metabolismo não vai funcionar bem. O seu metabolismo, o seu corpo vai pegar essa água para fazer outros processos biológicos, bioquímicos, outras reações que não seja queima de gordura. E além disso, Peterson, você sabe disso, né? No nosso sistema nervoso central, no nosso hipotálamo, é o mesmo lugar que controla a fome, controla a sede. Ou seja, muitas vezes a sede se confunde com a fome. Com a fome. A pessoa acha que está com fome. A pessoa acha que está com fome, mas na verdade você pode estar desidratado, estimulando a área da fome. Então não tem jeito. Você quer melhorar o seu metabolismo? Beba mais água. Faz o básico. Não é difícil. Beber água, se alimentar bem, dormir bem. E tem que ser água, né? Água. Tem que ser água. Água. Tem que ser água. Essa semana, 2 semanas atrás, né? Uma cliente minha, a gente fez uma dieta lá, ela tinha umas questões em relação a problemas intestinais e a queixa principal era primeiro tratar esses problemas intestinais e tal, muita intolerâncias a carboidrato fermentável. Tudo. E realmente a gente conseguiu resolver o problema lá. Mas ela também queria emagrecer. E aí ela pede, cara, não tá acontecendo nada, cara. Meu corpo não tá mudando. Tá a mesma coisa. Tá... Então, vamos reduzir mais um pouquinho. Aí fui lá, fiz um ajuste e tal. E aí passou um tempo, ela pede, ó, cara, tô seguindo direitinho, não tô saindo um grão, a dieta, cara, não tá acontecendo, e não tá acontecendo nada. Eu falei, pô, deve ser massa muscular. Treinava? Treinava, começou a treinar. Pô, deve ser massa muscular, balança não é parâmetro e tal. E aí eu falei, não, vamos ver na consulta, na volta, e vamos ver o que tá acontecendo. E realmente, tu sabe que ela realmente não perdeu quase nada de gordura. Ela perdeu, assim, uns 300 gramas só. E a massa tinha subido, ela tinha aumentado a massa muscular, então o peso dela estava até um pouquinho mais alto. Ela tinha subido massa muscular, a gordura ficou paradinha. E aí eu falei, olha, não é, essa coisa de metabolismo lento, quando a gente faz o cálculo muito bem amarrado, o negócio funciona. Porque é matemática, né? Isso, tem uma conta ali, né? Eu falei, se tu não está comendo essa caloria, tu deve estar bebendo essa caloria, não é possível. Ela fez um assim, eu falei, mas... eu falei, o que você bebe? Ela falou, não, eu não bebo água. Eu só bebo suco. Mate. Não, ela bebia mais de 1 litro de suco, mais de 1,5 litro entre suco de uva e laranja por dia. E é carboidrato puro, né? Ela simplesmente jogou todo o déficit calórico da dieta fora com suco, entendeu? Mas é natural, né? Igual uma paciente minha diabética, que voltava no consultório e falava que estava fazendo dieta, fazendo tudo direitinho também, e a glicose dela não baixava, eu aumentava o remédio, associa 2 remédios, associa 3 remédios. Eu falava, não é possível. E estava fazendo a dieta. Como é que tava fazendo a dieta. Não tá... Até que eu falei com ela, não, vamos lá, me conta tudo o que você está comendo. Ela falou que estava comendo. Fazendo dieta direitinho. Eu falei, tá, e o que você bebe? Ela tomava simplesmente 1 garrafa de mate de 1,5 litro. Por dia. Mate normal. Mate normal. Mate com limão. Era 1,5 litro por dia. Aí eu entrei no Google, dá um Google aí. Qual a quantidade de açúcar tem em 1 garrafa de mate? São 30 colheres de açúcar. Ela tomava 30 colheres, uma diabética tomando 30 colheres de açúcar por dia. Eu falei, tá explicado por que sua glicose não baixa, mesmo aumentando os remédios todos. Aquilo que você falou, a medicação ela vai até um determinado local. Exatamente. Local, ela não faz milagre. Não faz milagre. E a dieta também, ela só vai até... Pro paciente que quer emagrecer ter resultado, e aí, na verdade, não só o que quer emagrecer, para todo mundo. Se você quer ter um resultado específico, o papel, a gente fala que é um trabalho feito por 6 mãos, né? Ou até mais. Porque são as 2 mãos do nutricionista prescrevendo a dieta, é o médico passando a medicação e tem o paciente para fazer o negócio acontecer. Porque a parte do paciente a gente não consegue fazer. A gente ajuda até um determinado limite, mas a partir da hora que ele sai do nosso consultório, é por conta dele. E aí, se ele não fizer aquilo, não vai ter resultado, né? Outro dia, uma paciente falou assim para mim, doutora, foi até essa semana agora,
Cara, não é possível, eu não consigo perder peso, eu não saio, eu faço tudo bonitinho a semana toda, eu malho todo dia, eu faço spinning, eu faço a minha dieta, mas o peso não desce. Aí mas tem alguma coisa errada que não tá batendo. É igual da minha cliente, né? Exatamente. E aí, o que ela falou? Que sexta-feira ela já começa com queijos e vinhos à noite. Aí sábado é o dia do churrasco da família. Aí domingo sai para almoçar com o marido. Aí eu falei para ela, olha só, você já começa... Ela, mas é só final de semana que eu não sigo. Só é metade, pô, da quadra da semana. 40% da semana. Foi a conta que eu fiz com ela. Semana tem 7 dias. Se você foge sexta, sábado e domingo, você está fugindo da metade da semana. Você não vai sair nunca desse ciclo que você está vivendo. E que eu falo para todo mundo também, Olivia, é o seguinte... A nossa capacidade de queimar caloria é muito menor, assim, 50 milhões de vezes menor do que a nossa capacidade de consumir, né? Sem dúvida. Então, por mais que você fique na academia lá se matando 2, 3 horas por dia, você vai gastar... Cara, que você gaste 700 quilocalorias através do exercício. Cara, isso é mole tu consumir. É mole de comer, né? É mole você consumir. Vai tomar 2 copinhos desse suco aí, mais o café da manhã, mais o almoço, já bateu. Não, teve um cliente meu que eu não tinha noção de como era bizarro um sorvete muito famoso que tem aí. E aí ele falou que tomava quando ele batia uma loucura nele lá, ele tomava um pote daqueles de 470 ml de sorvete. Aí eu fui lá na internet, procurei, e eu achei quanto que 100 gramas do sorvete tinha de caloria. Era tipo 340 calorias, 100 gramas. Ele comia meio quilo, quase meio quilo, todo dia. Não dá. E como é que faz déficit calórico? Não tem como, não tem como. E aí qual é a influência dessa... Como é que a gente faz... Uma boa pergunta aí, já que você falou, doutora. Como é que a gente faz déficit calórico com a nossa cabeça toda doida aí? Como é que... que pode ajudar? Tem que aprender a... Porque a gente fala assim, é muito fácil, a gente como profissional fala, cara, é matemática e tem que fazer déficit calórico. Tá, mas aí tem um abismo entre essa informação e conseguir executar essa informação. Sim. Por que tá tão difícil fazer dieta assim, doutora? Aí é a cabeça, né? Não tem jeito. E aí entra mais um profissional na área ou não? Com certeza. Tem que entrar mais uma cabeça pensante aí, né? Sem dúvida. Muitas vezes, e assim, eu tenho muitos pacientes que só conseguiram ter sucesso na perda de peso e manter o peso perdido, que é mais difícil ainda, porque perder peso a pessoa perde, mas manter é difícil. Depois que começaram a fazer ou terapia, né? E aí com um psicólogo voltado para essa parte de comportamento alimentar e algumas vezes até psiquiatra para ajudar no controle de compulsão. Compulsão, ansiedade, estresse, que as pessoas jogam muito as emoções na comida. E às vezes a própria pessoa não consegue controlar isso. A nossa mente nos controla. Então, se você não consegue controlar a sua mente, você vai ter dificuldade nesse processo. E aí tem que ter uma ajuda. Tem que ter alguém por fora. E aí as pessoas têm que quebrar esse preconceito, porque às vezes as pessoas têm preconceito, né? Ah, mas, pô, vou no psiquiatra. As pessoas acham ainda hoje, século XXI, que psiquiatra é médico de maluco. Não é médico de maluco, gente. Se você tem um problema no pé, você procura um ortopedista. Se você está com um problema emocional, algum problema mental, que você precise de uma medicação naquele momento, tem que tratar para você ter o resultado que você quer. E aí as pessoas precisam ser bem orientadas, e é esse o nosso papel, de orientar o que a pessoa precisa fazer além da medicina, da endocrinologia, da nutrição, para que ela consiga chegar no resultado dela. Muitas vezes eu prescrevo para o paciente algum ansiolítico, algum fitoterápico que vai ajudar. Hoje em dia tem medicações, graças a Deus a medicina está avançando muito nessas medicações de controle de apetite, de fome, de compulsão alimentar, que está ajudando o paciente. Mas se o paciente não tratar com um terapeuta ou com um psiquiatra e não aprender a fazer o básico, ele vai ter reganho de peso. E aí hoje, das medicações, assim, doutora, o que é o mais bacana para assim, não falando de dosagem e tudo mais, né, porque isso é individual, mas o que tem hoje, a gente tem de ferramenta, o médico tem de ferramenta para tratar a obesidade? Tem muita coisa, né? Porque assim, as canetinhas estão na moda, né? As canetinhas lá, mas fala um pouquinho de cada um aí. Você sabe que essas canetas é a medicação mais vendida nas farmácias, né?
É um tratamento caro. É caro, e é o mais caro. vendido. E o pior de tudo é o índice de automedicação. Ah, a galera tá usando sem receita, sem A tipo... farmácia vende sem receita. Ah, porque... Não é uma medicação controlada. Ah, é porque assim, eu, por exemplo, eu tenho hipotireoidismo também, né? Enfim, é uma medicação que não precisa de receita. Você vai lá e compra. E a da canetinha é a mesma coisa? É a mesma coisa. E eu já vi pessoas usando a caneta e falando que não tiveram resultado. Eu já vi várias falando, várias. Eu falei, olha, qualquer medicação trata, de repente, diminui a fome, mas não diminui a vontade de comer. Exatamente. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes, né? O paciente fala pra mim, doutora, mas eu continuo sentindo vontade. Gente, vontade a gente vai ter. Eu sou chocolatra. Se eu olhar um chocolate, um brigadeiro, eu vou querer comer. Mas o negócio é se você tem controle ou não sobre o que você come. É saber dizer não. Ou se você for comer, de comer uma quantidade pequena. O problema não é comer. Você pode comer. Mas é a quantidade que você come no seu dia todo e a quantidade que você gasta. Tá? Mas voltando à sua pergunta em relação à medicação, hoje em dia a gente tem várias medicações e aí essa é a importância do paciente ir no médico e o médico saber ouvir a queixa do paciente. Se o paciente é ansioso, se ele desconta a ansiedade, as emoções na comida. Porque não adianta eu querer passar uma fluoxetina para ansiedade para o paciente se a vontade dele é de comer salgado. Não vai funcionar. A fluoxetina atua mais Ele ajuda muito mais na produção de serotonina, aumentar os níveis de serotonina que estão muito mais ligados à vontade do doce, não a salgado. Ah, por exemplo, o cara gosta de pizza, hambúrguer, pode ser que não quente. funcione. Não vai funcionar. Pode ser que não. E aí, são associações de medicação também. O paciente vai na consulta, eu prescrevo uma coisa que eu julgo que vai ser o melhor para ele. E aí cabe o paciente, daqui a 2, 3 meses, voltar na consulta para eu saber, e aí, funcionou? Não funcionou? Como é que você se sentiu? Como é que você ficou? Deu certo? Para estar ou mudando ou associando com outras substâncias. Hoje em dia tem muita coisa. Tem as canetas, né, de uso diário ou de uso semanal. Tem a sibutramina, que ainda está no mercado. Tem o Venvance, né, que é o Juneve, que é a lisdexanfetamina, que antigamente era usado para TDAH. É uma medicação para TDAH e agora estão usando para... Agora já foi autorizado pela Anvisa para compulsão alimentar. Não é mais off-label, então? Não é off-label mais, para compulsão alimentar. A fluoxetina é off-label ainda. Né? Aí você tem o Contrave, que está chegando no Brasil ainda, que é a associação de ibupropiona com naltrexona. Ah, o nome é Contrave. Contrave. Já fazem hoje essa associação normalmente, né? Manipulado. Manipulado. Manipulado já faz. Já faz. E aí vai chegar agora vai chegar a medicação. A medicação. Tá para chegar. Ah, tá. Não tá liberado ainda. A Anvisa já liberou, mas ainda não está sendo vendida nas farmácias. Qual a ação do BUP? Porque do BUP e do naltrexona, qual são as... Porque é que uma vai tratar uma coisa, outra, né? A bupropiona, ela age muito controlando ansiedade, compulsão alimentar. A naltrexona, ela já age numa outra via do sistema nervoso central, que está ligada com vícios, com dependências. Então, estudos separados viram que a bupropiona não foi tão intensa na perda de peso e a naltrexona sozinha também não foi tão intensa na perda de peso. Mas quando você usa os dois juntos, eles fazem um efeito sinérgico que ajuda muito no controle da ansiedade, da compulsão e do controle de vícios. É porque, assim, o que é um vício, na verdade? É um hábito disfuncional. É um hábito. É um hábito disfuncional, na verdade. Porque a zona que controla isso tudo é igual, né? Tudo igual. É igual a pessoa que come doce. Por exemplo, naltrexone ajuda muito em quem come doce. A pessoa que é viciada em açúcar. Por quê? Quando você come o açúcar, tem aquela festa no cérebro, né? A dopamina, a serotonina, aquela sensação de prazer, de bem-estar. E é aí que o naltrexone funciona. Ele corta esse ciclo de sensação de prazer e de bem-estar que a pessoa come quando ela come algum determinado alimento ou até com bebida alcoólica. É porque ela inicialmente, acho que era uma medicação para tabagismo, não é isso? A bupropiona era para tabagismo. Ah, bupropiona. Não, a naltrexona era para quê? Para álcool? Para álcool. Ah, então, cara, que maneiro. Uma parada que era para dependência de álcool, já estão usando para... E aí a gente tem que começar com doses baixas e ir aumentando porque dá bastante náuseas. Tem pacientes que se sentem mal. Tem que ir progredindo com a dose aos pouquinhos.
E eu lembro que teve uma época aí que teve uma medicação muito louca, acho que era, não sei o que, Ribonabanto, um negócio assim. Teve. Teve e já saiu, né? Não, já saiu porque teve um monte que tirava completamente a vontade de comer coisa, só que também tirava a vontade de viver, né? Ficava deprimido, né? Ficava deprimido. Depressão. Era uma depressão tão severa, né? Mas eu lembro que quando saiu foi aquela coisa, todo mundo usando, caraca. Só que teve muito caso de... Enfim, a gente não pode falar o nome aqui, senão cai o canal. Mas você entendeu, você que tá ouvindo aqui, vai ouvir depois, vai assistir e entender o que é. Mas era uma medicação sinistra, né? Muito. E o caso da caneta, que você falou e que pacientes não sentem o efeito do resultado, é a alimentação, muitas vezes errada. Porque assim, porque tem que ter essa combinação da medicação lá da caneta com a alimentação. Com a alimentação. Se você come só besteira... Se você vai comer só besteira, produtos gordurosos, que já tem uma digestão difícil, a pessoa vai usar a medicação e vai passar mal. E aí vai acabar abandonando o tratamento, porque ninguém consegue ficar usando um remédio que te deixa passando mal todo dia. Porque falam que é muito... tipo... Dá enjoo. É um enjoo igual de gestação, assim, muito intenso, né? Como se fosse da gestação, só que é muito intenso. O que acontece do efeito da caneta é que ela age no sistema nervoso central, diminuindo a sensação de fome, e ele fecha a saída do estômago. Então, você come uma pequena quantidade de comida e fica saciado rápido. Então, se a pessoa tiver uma compulsão alimentar, vai comer muito, vai ficar enjoado. E justamente por esse processo de lentificação do esvaziamento gástrico, o paciente vai comer alguma coisa com gordura, vai ficar fazendo a digestão ali muito mais tempo, vai ficar enjoado e vai passar mal. Se tentar ir num churrasco, ferrou. Que é com a carne gordurosa, né? O bom é que vai comer um pouquinho e vai ficar satisfeito rápido. Agora, se tentar passar do ponto, vai ficar enjoado, vai passar mal. E o que as pessoas fazem é que, já que eu não consigo comer, eu vou beber. É igual o que acontece com uma parcela de bariátricos? É isso aí. Muitos bariátricos reganham peso porque não conseguem comer e começam a consumir muita bebida alcoólica. E a caloria do álcool é grande também, né? A caloria, não só a caloria, mas o dano metabólico que ele causa é absurdo, né? Sim. E aí cabe muito o paciente ouvir o médico na orientação de que marca um nutricionista, porque o que as pessoas falam é que, não, mas eu já sei fazer dieta. Né? Eu já sei me alimentar, eu já sei que não pode comer açúcar, gordura, não pode isso. Tá, mas e a quantidade, você sabe? Porque cada pessoa vai ter uma necessidade. Exatamente. A necessidade é individual. É adequar isso para a sua rotina, para a rotina de cada um. Não é porque funciona para um que vai funcionar para ele. Eu já vi diversas pessoas fazendo a dieta da amiga, porque a minha amiga foi no nutricionista e me passou a dieta, eu estou fazendo a dieta dela. E pode ser que funcione, mas pode ser que não dê certo. Pô, a dieta da amiga é sacanagem, né? Muita pão durice, né? Não é? Pô. Dá tchau assim, dá tchau com a mão fechada. Eu já vi gente fazendo a fórmula de remédio de outra pessoa. Não, aí é pior, é mais cara de pau ainda, né? O pior é a farmácia que faz, né? Porque a pessoa manda... porque não pede identidade. Não pede, Não, aí é e às vezes até em relação à data, né? Às vezes é uma receita velha, com a data porque tem prazo a prazo. receita. É a receita. Tem prazo. Pô, é sacanagem isso. Mas existe... O que eu vejo, assim, tá rolando, parece que também uma banalização do uso da caneta, né? Se a pessoa precisa perder, sei lá, 2, 3 quilos e vai querer logo dar uma canetada. Exatamente. Assim, eu vou viajar no Réveillon, quero perder 2 quilos essa semana. Vai lá e usa. O negócio é que vai ganhar esse peso rapidinho também, né? E, assim, por exemplo, essas canetas, elas têm rebote igual tem a sibutramina mal utilizada? Porque a sibutramina dá um rebote muito, muito grande e a caneta também pode dar rebote. Pode. Na verdade, qualquer medicação que o paciente use, que atue para diminuir a sensação de saciedade, né? Para aumentar a saciedade e diminuir a sua fome, se o paciente não aprender a comer, quando parar de usar o remédio, vai ter um reganho de peso. E aí eu pergunto, a culpa é do remédio ou a culpa é do paciente que não aprendeu a comer direito? E que não faz atividade física, que não bebe água, entendeu? Colocar a culpa na medicação é fácil. Efeito rebote, qualquer medicação vai te dar, se ela causar
uma diminuição drástica do seu consumo de caloria, porque você vai perder peso, você vai acabar perdendo massa muscular se você perder muito peso rápido, vai desacelerar o metabolismo, e aí quando você para a medicação, se você não aprendeu a se alimentar, você vai voltar a comer errado e vai ganhar peso de novo. Aí Então o a culpa não é... efeito rebote é do remédio ou é do paciente? Né? Porque o que acontece com essas perdas de peso muito rápida é que o nosso corpo ele não entende isso como uma coisa saudável, como uma coisa natural pro seu bem. Ele entende isso como uma ameaça. O que acontece no nosso metabolismo quando o paciente perde peso muito rápido? É uma defesa do seu corpo. Você aumenta a sensação de fome e diminui o metabolismo, numa tentativa de frear esse processo de perda de peso rápida. Por que os pacientes, já devem ter ouvido isso, eu tomei um remédio X e quando eu parei de tomar eu sentia muito mais fome. É isso. É o seu corpo fazendo com que você diminua o metabolismo e aumente a sensação de fome por uma perda rápida de peso. Então eu falo isso para as pessoas, eu quero perder 10 quilos em 2 meses. Não, meu amor, você não vai perder 10 quilos em 2 meses. A não ser que você tenha 100 e não sei quantos quilos. Aí ok. Mas se for uma pessoa com uma obesidade muito severa... Consegue, mas às uma vezes pessoa até mais. Tem um paciente meu de 140 quilos que perdeu 15 quilos em 2 meses. Ele consegue. Agora, uma pessoa que já não tem tanto peso assim, querer perder 10 quilos em 2 meses, não vai dar certo. Porque já é uma gordura de reserva ali, não é para ficar aquele físico extremamente definido. Tem que fazer muita restrição, não é uma coisa rápida, né? Enfim, não é de uma hora para outra. E eu falo para todo mundo assim, quanto maior for o objetivo estético, cara, mais você tem que afunilar ali, menos erro tem que ter dentro do processo, né? Sim. E é difícil você chegar nesse nível de condicionamento e nesse nível de erro zero. Então, assim, de repente é o que você falou, um indivíduo com um grau de obesidade muito severo, ele faz uma dieta ali legal e tal, ele perde 15 quilos, ele perde 10 quilos e tudo mais. Agora, uma pessoa que está já por volta dos 15%, baixar para 10%, ele tem que... Eu tô falando no caso de homens, né? Porque mulher com 10%, alguma nem menstrua mais. Já tá seca. Não, com 15% a mulher já tá toda trincada. Mas no caso dos homens aqui, um homem com 15%... O mundo injusto, né, cara? Não, mas cada um tem suas particularidades, né? Tem as suas vantagens e desvantagens. Mas é muito doido essa... Imagina, mulher é um bicho muito doido, né? Porque sangra todo mês. Todo mês e tá lá, meu irmão. Enfim, mas quase mata o marido, né? Naquelas TPMs lá e tudo mais. E quando o marido começa a fazer dieta junto, o marido perde mais peso do que a mulher, também é uma loucura. Cara, dá uma raiva, né? A mulher... Não, e fura mais a dieta e tem mais resultado. Né? Exatamente. Homem para perder peso é assim, ó. Se o homem seguir direitinho... Mas tem relação com a nossa questão hormonal, né? Também. E também o gasto de repouso é muito maior. Vocês têm mais massa muscular, né? Sim, do que a gente sim. também. Qual o teu gasto lá, doutora, de repouso? Normalmente na bioimpedância lá, quando você faz? Na bio, é pouco, não é muito. Dá uns 1.400, assim, 1.300? Total, né? Não. Gasto basal. 1.100. É pouco, não é muito, não. Então... Eu tenho hipotireoidismo também, né? Somos dois. Sim. Eu também tenho. Mas, pô, minha taxa de repouso dá, sei lá, 2.000. Então tem que... Olha a quantidade de músculo que você tem. E a sua testosterona também é, no mínimo, 10 vezes maior do que a minha. Sim, então tem que perder peso mais rápido, né? No mínimo, né? Se não for muito mais do que isso. Mas aí tem que perder mais rápido. Perde mais rápido. Perde mais rápido, não tem jeito. A gente gasta mais, é a lei, não tem jeito. E em relação às estratégias nutricionais, doutora, o que você acha, assim? Porque eu também vejo que tem a galera endeusa, muitos profissionais da saúde endeusam determinadas estratégias, que essa é boa, que essa... Se você não fizer isso, você não consegue perder peso. O que você acha das estratégias? Porque tem low carb, tem jejum intermitente, tem dieta da lua, dieta de não sei o quê, dieta assim, assado, enfim, tem um monte de dieta maluca aí, enfim. O que você acha dessas estratégias aí em relação a... Funcionam, não funcionam, tem vantagem, desvantagem? Eu acho que tudo funciona se for bem orientado e bem indicado.
É igual medicação. Não adianta o paciente vir e eu querer passar uma medicação que não vai de acordo com as necessidades dele, do que ele precisa, que ele não vai ter resultado. Agora, jejum intermitente já vi pessoas perderem muito peso, é maravilhoso para quem tem resistência insulínica, ovário policístico, funciona bem. Eu acho que todas as estratégias têm a sua indicação, é igual medicação. Igual o remédio tem uma indicação precisa, a estratégia alimentar vai ter a sua indicação também. Também vai ter os seus prós e os seus contras. E aí vai do nutricionista saber orientar qual seria a melhor estratégia para aquele paciente. Eu, particularmente, assim, eu gosto... O que você acha? Então, assim, vamos lá. Jejum intermitente, o que eu vejo? Se a pessoa se adapta a esse tipo de dieta, eu tento ajustar dentro daquilo ali. Se a pessoa não está acostumada a fazer aquilo dali, eu não gosto de prescrever, porque, assim, de tudo que eu já li, eu li muita coisa sobre jejum intermitente, mas muita coisa. Não tem diferença na perda de peso. Não tem diferença. Pega um tratamento tradicional e pega o jejum intermitente com a mesma caloria, mesma restrição calórica, cara, não vai dar igual. Vai dar igual, não tem diferença. Vai dar igual. Aí é o que a gente está falando, de você orientar a melhor dieta para o paciente que está te procurando. Se já é aquele paciente que relata para você que janta 7 horas da noite e que acorda, não sente fome de manhã, já não toma café da manhã, já vai direto para o almoço, você já sabe que é um paciente que você pode indicar o jejum. Porque ele já faz um jejum, teoricamente. Ele já faz mais ou menos um jejum. Exatamente. Você só vai orientar como vai quebrar o jejum, distribuir essas calorias, macronutrientes, proteínas, carboidratos no dia dele para a necessidade dele. Né? Porque muita gente acha, que nem eu falei, que sabe fazer dieta, mas tá errando. Ah, não, porque eu como saudável. Mas até o saudável, se comer em excesso, vai ganhar peso. Sim, exatamente. O fisiculturista em Booking, o cara come uma dieta extremamente limpa. Ele ganha gordura lá, mas ele come um caminhão de arroz e feijão, e macarrão e frango, e ganha gordura também no processo lá de Booking que ele usa lá. Porque é o inverso do que pode acontecer na perda de peso, né? O paciente que perde muito peso rápido, a chance dele perder músculo acontece. Também aumenta. Agora, o paciente que já precisa comer mais para ganhar peso, a chance dele ganhar gordura também acontece. Sim, mas aí nesse caso, assim, o que eu vejo... Porque todo mundo quer... A real é que todo mundo quer ganhar massa e perder gordura. Né? Eu acho que o objetivo... Ouviu, né, Deus? É o objetivo clássico aí de todo, pelo menos aqui no meu consultório. No seu também é assim ou não? Também. Senta, o que você quer? Qual o seu objetivo, o motivo da consulta? Ganhar massa e perder gordura. Tá, exatamente. Esse é o objetivo de todo mundo. Então, o que eu vejo? Eu vejo de problema para o jejum. Como todo mundo quer ganhar massa e perder gordura, eu vejo que tem uma falha na questão da distribuição. Então, assim, para o indivíduo que já está com um percentual de gordura alto, eu acho assim, que é até válido, porque esse cara vai ter um efeito protetor dessa gordura. Ele vai conseguir mobilizar um pouco mais de gordura e vai ter um efeito lá... anticatabólico essa gordura. Agora, o indivíduo já está com um percentual de gordura baixo. Vai fazer jejum intermitente, cara, vai comer a massa muscular. Vai perder massa. Vai perder massa toda. Vai perder massa. O que você acha do paciente que treina em jejum? Então, não tem diferença, dependendo do treino. Não tem diferença. Você não vê diferença? Não vejo diferença. Eu vejo com frequência o paciente perdendo músculo treinando em jejum. Então, mas aí tem que ajustar, tem que fazer o balacobaco da dieta aí. Tem que fazer... Porque o que acontece? Se essa pessoa tiver numa dieta muito hipocalórica, vai dar problema. Agora, vamos lá. Vai treinar em jejum. Se você faz um treino de jejum e você começa esse treino de jejum com o seu estoque de glicogênio muscular cheio, é bem provável que você não vai ter perda de massa. Da última refeição. Não só da última refeição. Na verdade, você tem que olhar todas as refeições. Porque talvez a última refeição, com uma refeição você não consegue encher glicogênio. Uhum. E assim... O cara tá lá numa dieta extremamente hipocalórica, mas muito hipocalórica. E aí faz treino de jejum e perde massa magra. Aí a culpa é do treino de jejum ou é porque é restrição? Claro. Então, é o que a gente está falando aqui. Você vê que todas as nossas respostas geram em torno da alimentação do paciente, né? Sim, exatamente. Do que o paciente está fazendo fora do nosso consultório. Então, mas normalmente assim, o cara treina em jejum, o que eu faço? O cara treinou em jejum. A primeira refeição, eu boto uma carga de carboidrato gigantesca. Então, eu faço já... De cara, ele acaba de treinar, ele já dá uma carga, já faço uma carga grande. Aí depois, coloco uma outra carga também. E eu gosto de diminuir da tarde para a noite. Então, à noite eu coloco carboidrato, mas eu não coloco muito. Agora, se esse indivíduo é um cara que faz pedal, faz triatlon ou faz corrida,
E aí o que eu faço? Ele vai treinar em jejum, mas como der lá os 30, 40 minutos de exercício, ele já vai dar alguma carga de carboidrato. Entendi. Que é para repor aquele carboidrato que já vai começar a ficar mais baixo. Durante o treino. Durante o treino. Porque o carboidrato durante o treino, ele não vai repor glicogênio, ele é muito mais para o sistema nervoso central do que qualquer outra coisa. E esse carboidrato que a gente faz durante o treino é muito antes. Assim, comer um carboidrato demora umas 4 horas para chegar no músculo, não é... Não é rápido. Não vira glicogênio rápido, né? Que o leigo, ele acha assim, não, beleza, vou comer... O que eu como no pré-treino? O que eu como no pós-treino? Eu falei, cara, não é o pré e pós-treino, É tudo. É o conjunto. É o conjunto, né? É o conjunto da obra. Ó, temos aqui uma galerinha assistindo com a gente aqui, ó, e temos várias perguntas aqui, doutora. Opa. Tem um monte de perguntas aqui. Pode mandar. Ó, tá aqui até o meu grande amigo Thiago tá aqui, ó, Maromba MP4. Quem quiser fazer... Pessoal, você que vai estar aqui ao vivo com a gente aqui, nessa live bombástica aqui, podem mandar perguntas para a doutora sobre emagrecimento, sobre suplementação, sobre hormônio, o que vocês quiserem perguntar, que a gente está aqui. Vamos abrir a caixa preta hoje aqui. E hoje é rodada dupla aqui no podcast. Vou ficar aqui o dia inteiro hoje aqui fazendo podcast aqui, ó. Vou até de noite. Então você que está assistindo, ó, vai ter podcast agora e 7 horas da noite tem mais, com o doutor Diogo Viana. E vamos trocar ideia pra caramba também. Ó, aqui, ó, Pet, boa tarde. Ó, ele tá falando aqui, ó, Pet, sentir a comida voltando como uma espécie de refluxo é algum problema de micro ou macronutriente, microbiota ou individual mesmo? Tem que ser tratado. Ele sentindo a comida voltando. Pode ser má digestão, né? E depende do que ele come também, né? O que ele come que faz ele sentir isso? Vai depender, exatamente, a doutora respondeu, vai depender do que você está comendo, o que você come, mas provavelmente não, micronutriente você pode ter certeza que não é mais macronutriente mesmo. E tem uma questão também, né, na questão tem muita gente que usa esses prazol da vida por muito tempo, né? Isso é péssimo. Isso é ruim, né? Quais os efeitos aí, doutora, que tem desse uso prolongado desses prazóis aí, desses dexilantes aí da vida aí? O que acontece é que o nosso estômago produz o ácido gástrico para ajudar na digestão e na absorção de nutrientes, né? E a partir do momento que o paciente começa... Não estou falando que não pode usar. Se for indicado por um médico, se estiver tratando uma gastrite, uma úlcera, tem que usar. Mas é naquele período estipulado pelo médico e não ficar usando a vida inteira. Porque o paciente usando esses prazóis aí... Você tira a acidez do estômago e isso dificulta o seu processo de digestão e de absorção dos nutrientes. E já tem estudos aí relacionando também alguns desses prazóis a longo prazo, com uso de muitos e muitos anos, com câncer de estômago. É mesmo, né? É. Caraca, você não sabia, não. É. Eu sei que reduz muito como você falou, né, na questão da digestão, uma absorção de B12, né? B12 fica bem prejudicada, né? B12 e outros nutrientes, né? Acaba que a pessoa que usa muitas medicações tem a questão da flora intestinal. A gente tem uma flora intestinal, né? As bactérias já presentes no nosso intestino que são benéficas para te ajudar no processo de absorção de nutrientes. E até defesa do seu sistema imunológico. A partir do momento que a pessoa se alimenta mal, estresse, uso crônico de medicações, você destrói essa flora intestinal e isso você perde a barreira, uma barreira intestinal que, na verdade, as células do intestino, normalmente, elas são bem juntinhas. E aí, quando você perde essa barreira, você vai causando uma inflamação em que as células começam a se afastar. Esse afastamento das células permite com que... Bateu aí? Não tem problema. Permite com que moléculas maiores de comida, né, ou até mesmo vírus e bactérias, penetrem no nosso sistema por essa falha da junção, e aí a pessoa começa a desenvolver intolerâncias alimentares, alergias alimentares, faz uma desbiose intestinal. E aí não só os prazóis, mas o uso crônico de qualquer medicação. Por exemplo, pessoa que fica tomando toda hora antibiótico, dá problema, né? Dá problema. Antibióticos, analgésicos, remédios de alergia. Isso dá problema.
Porque o que acontece que eu vejo assim, né? É que eu vejo uma galera tomando por anos essa coisa desses prazóis da vida, né? Não é só para tratar um tempo específico ali, né? Fica tomando aleatório, assim. Acaba que a pessoa muitas vezes tem medo, né? De parar e de voltar a sentir dor. Mas, na verdade, a pessoa tem que procurar saber por que ela está com... Por que isso está acontecendo? Porque é um efeito, né? É um efeito. É um efeito, mas ela não está tratando a causa, na verdade. Exatamente. Está tratando só a dor. Mas isso vai trazer outras consequências negativas para o organismo. Ao invés de procurar, vai no nutricionista, melhora a sua alimentação, uma alimentação específica para o seu problema, para a sua patologia, da gastrite, do refluxo, que seja. Não tem uma medicação, acho que não sei, uma suplementação, acho que é betaína HCl. Tem. Que ajuda, né? Ajuda nessa questão da acidez, né? Ajuda. E tem as enzimas também, né? Enzima digestiva. Enzima pra galera que tem problema digestivo, eu gosto bastante de enzima digestiva. E os probióticos, né? Sim, também ajudam. Sim, não, eu prescrevo bastante enzima, né? Pool de enzima digestiva, pra galera que tem essa má digestão aí, ajuda bastante. Ó, tem mais perguntas aqui, ó. Ele falou aqui, ó, treino em jejum no sábado porque a academia só abre de manhã. Aí faço meu refeed na sexta à noite para poder aguentar o treino do dia seguinte. Normalmente, treino posterior. A alimentação tem correlação com a aromatização de testosterona para indivíduos hormonizados? Já ouviu falar alguma coisa sobre isso? E se o álcool também tem influência nessa aromatização? A alimentação? Tá perguntando se coisas que a gente come tem influência na aromatização da galera que toma as paradinhas. Pode ter. E se o álcool também tem influência? Pode ter. Na verdade, a aromatização é um processo que acontece, né, de transformar a testosterona em estrogênio. E aí, o próprio excesso de peso, quando o paciente ele tem um acúmulo de gordura grande, já tem um processo natural de aromatização. Então, a pessoa com obesidade, ela aromatiza mais? Aromatiza mais. Você tem um excesso de gordura que vai pegar... A gordura aumenta a aromatase. Essa aromatase é a enzima que pega a testosterona e transforma em estrogênio. Tanto que, naturalmente, o paciente que é obeso, ele tem um hipogonadismo que a gente chama de funcional. O hipogonadismo é a queda da produção de testosterona pelo excesso de peso. E aí, só o fato do paciente controlar o peso, perder peso, a testosterona já começa a aumentar normalmente. E o que acontece com o álcool é o efeito hepático, é o efeito do álcool na massa muscular, é o efeito do álcool, as calorias do álcool que podem estar interferindo na metabolização, mas acho que não diretamente na aromatização. Ah, sim, entendi. E aí, nesse caso, fazer um indivíduo obeso, uma pessoa que está com obesidade, uma pessoa com obesidade, está com a testosterona baixa, fazer uma reposição ajuda ou isso não seria indicado? Ajuda. Ajuda a dar uma acelerada aí no processo? Ajuda sim. Ajuda sim, mas tem que ter outras medicações associadas à alimentação e treino, não tem jeito. Não é só tomar as paradas, né? Não é né? só tomar os negócios, porque senão vai usar uma testosterona. Eu gosto muito da testosterona transdérmica nesses casos, mas quem usa aí testosterona injetável ou outros hormônios, acaba que você vai ter um aumento do apetite. E aí, se você comer errado, você vai ganhar peso. Né? Você não vê pessoas aí que usam anabolizantes, aí fica aquele famoso fordo, né? Você não sabe se tá gordo ou se tá forte. Porque tá usando um hormônio e não tá adequando com a dieta e com o treino. Vai aumentar o apetite, vai comer mais, vai ganhar gordura. Porque essa coisa... Tem uma galera que viaja nessa coisa de booking, né? Fazer booking, que é a fase de ganho de massa muscular, sair comendo igual um maluco. Não é bem assim. Se tu tá com um percentual de gordura alto, tu não deve fazer booking. Fazer booking, né? São termos aí do da maromba, termo da maromba. Tu tá com um percentual de gordura alto, tu vai fazer dieta hipercalórica pra ganhar massa? Cara, é a coisa mais nonsense. Tem que ser cara pra depois pensar em aumentar a comida, né? E a pessoa pode muito bem ganhar massa com uma dieta hipocalórica, perdendo peso. Exato. Você pode muito bem perder gordura e ganhar massa. Pode, o mesmo processo. Assim, não é um processo tem
tem que ter uma série de coisas acontecendo ali, mas acontece pra caramba, né? Acontece. Orientação. As pessoas têm que procurar orientação adequada, e no nutricionista e no médico, procurar um professor de educação física, porque a periodização do treino é importante também. Não é chegar e ficar fazendo o treino da cabeça ou o treino do amigo. Ó, temos mais perguntas aqui, ó. Ó, a Michele, grande abraço para você. Michele sempre participando dos nossos podcasts aqui, ao vivo, quebrando tudo. A doutora pode falar um pouco sobre acne na fase adulta com hormônios envolvidos? Tá falando aqui. Acne na fase adulta tem que avaliar o ovário, né? Acne, principalmente se for em região de face, pode ter muita ligação com o ovário policístico, porque na mulher, a mulher também produz testosterona, né? Então, a testosterona na mulher é produzida muito pelas células da teca ovariana. Então, se você tiver alguma patologia, resistência insulínica, uma hiperglicemia, que desenvolva ovários policísticos, isso pode aumentar a sua testosterona e fazer um desequilíbrio hormonal com o surgimento de acne. Mas aí tem que avaliar não só os hormônios, mas exames de imagem e avaliar a alimentação, porque tem muitos alimentos que também propiciam a oleosidade da pele e aumento de acne, né? Sim, principalmente laticínio, né? Sim, sim. Aí você vai conversar com a pessoa é uma tarada por queijo. Toma 500 doses de whey no dia. E essa acne acontece muito em mulheres que estão querem parar de usar anticoncepcional, né? Foi o que eu falei, é um desequilíbrio hormonal. E aí tem que avaliar se tem algum desequilíbrio e qual é o motivo desse desequilíbrio para você tratar a causa do problema. E não ficar tomando anticoncepcional, que nem meninas fazem. Porque eu tento parar o anticoncepcional e aparece acne. Então, eu prefiro tomar o anticoncepcional para não ficar com acne. Não é assim que funciona. A gente tem que tratar a causa do problema. E não ficar... É que você está, mais uma vez, tratando o efeito, né? Exatamente. Você está tampando... Igual vou tratar o ovário policístico com o uso de anticoncepcional. Não, o anticoncepcional não trata o ovário policístico. Vai tratar a acne, vai tratar o crescimento de pelo que acontece, vai tratar outras coisas. Mas o que está causando esse ovário policístico? É o excesso de peso? É a insulina alta? O que é? Então, é que eu fico na pergunta, o que veio primeiro, né? A insulina alta e o ganho de peso ou o ovário policístico? O que veio primeiro aí, né, nesse caso? É um ciclo, né? É um ciclo vicioso, um alimenta o outro. Então, entendi agora. Então, o seu excesso de peso vai gerar uma inflamação no organismo, a gordura inflama o seu organismo por si só. Essa inflamação vai dificultar a ação da insulina. Essa insulina aumentada vai aumentar a sua aromatase, então as mulheres geralmente têm testosterona alta por uma produção aumentada de ovariana ou por cisto, ou até mesmo pela conversão da aromatase, que vai aumentar a testosterona. Essa testosterona alta vai influenciar mais em crescimento de cisto, vira um ciclo vicioso. Então não adianta só tomar um anticoncepcional, tem que perder peso, tem que fazer dieta, tem que fazer exercício físico. O tratamento de ovário policístico é alimentação e atividade física. Ou seja, emagrecer. Controle de peso. Controle de peso. Porque eu ficava nessa dúvida. Pô, cara, o que vê, né? Porque normalmente a maioria das mulheres com ovário policístico desenvolvem obesidade, né? Mas aí, na verdade, é o contrário, né? Ela desenvolveu o ovário policístico porque começou a ganhar peso. Sim. É uma coisa puxa a outra. Porque aí o ovário policístico deixa ela vai fazer produzir mais hormônio ainda, e aí deixar mais resistência à insulina, e aí vai ganhar mais gordura. Cara, é muito doido isso, muito doido. Ó, temos mais perguntas aqui. O Chico, meu cliente, grande amigo, também está perguntando aqui, ó. Tá mais uma vez a questão da testosterona aqui, ó. Então, indivíduos obesos que fazem uso de testo em gel podem vir a deixar de fazer reposição depois de perder peso? Sem dúvida nenhuma. Tem um paciente meu que eu atendi em Campo Grande, que a testosterona dele era de 190. Fez o tratamento, procurou nutricionista, atividade física, mudança do estilo de vida de forma geral, junto com a medicação... e com o gel transdérmico, que muita gente acha que a reposição transdérmica não funciona, mas funciona sim. Já vi pacientes saindo de uma testosterona de 200 para uma testosterona de quase 1000 usando transdérmico, junto com a perda de peso, é claro. Não era só o gelzinho, né? Exatamente. E que depois o corpo ele começa a voltar na sua produção normal de testosterona e diminui essa aromatase, que converte a testosterona em estradiol. Então, a gente vê sim um aumento dos níveis de testosterona séricos.
E o paciente pode sim, depois, com o controle do peso, não ter mais um hipogonadismo. Na verdade, ele não tinha um hipogonadismo por deficiência dele de produção. É um hipogonadismo funcional. É porque o corpo não está funcionando direito, está inflamado. Então, a perda de peso aumenta a produção de testosterona e o paciente pode, sim, vir a ter uma testosterona normal e não precisar mais de reposição. Então, show de bola. E aí, pro emagrecimento agora, eu vou puxar. Eu também sou treinador, né, doutora? Eu já fui, né? Mas queria saber a sua opinião sobre para emagrecimento, o que é melhor aí? Musculação ou cardio? Musculação, sem dúvida nenhuma. Eu também puxo a sardinha, eu não posso falar porque eu puxo a sardinha pro meu lado também. Não, mas musculação sem dúvida nenhuma. Já tem diversos estudos que provam que o aeróbico, o cardio, ele só acelera o metabolismo ali naquele momento. Você parou de fazer, o seu metabolismo desacelera normalmente. Agora, o estímulo muscular, um treino de força bem feito, mantém o seu metabolismo acelerado por muito mais tempo. Aumenta até a sua queima calórica em repouso, dormindo. Mas aí, doutora, tem que ver assim, eu acho assim, a massa muscular ela não tem um gasto significativo nesse sentido. Eu acho que é mais uma modulação que acontece ali. Mas assim, em relação à caloria em si, assim, cada quilo de massa muscular representa só 13 calorias no dia. Então, se eu ganhar 10 quilos no dia, eu vou ganhar, porque é uma coisa bem difícil de acontecer. É impossível. 10 quilos de massa, não, natural não dá. 10 quilos de massa natural, você vai gastar aí 13 calorias a mais, 130 calorias a mais no dia, entendeu? Se você for comparar a bioimpedância, no processo de perda de gordura e ganho de massa, tem lá as calorias, né? Sim, ele dá aquelas calorias. A gente vê as calorias ali aumentando. Mas, sem dúvida nenhuma, já está... Não só, até pelo efeito hormonal que a musculação causa também. Sim. Não, é exatamente essa modulação que eu falo. Porque, por exemplo, a gente tem uma substância, né, que é produzida no músculo que a gente Biostatina? Não, a irisina. A irisina que ela transforma lá o tecido. É o hormônio. Sim, ela transforma, que é produzido pelo músculo, né? Ela transforma o tecido adiposo branco, que é aquele tecido adiposo lá que está lá paradinho sem fazer nada, num tecido adiposo marrom, que é um tecido que pode aumentar aí a termogênese, né? Sim. E aí a musculação que é realmente... Musculação. E, por exemplo, tem um suplemento, que muito pouca gente fala desse suplemento, só que tem um problema que aqui no Brasil é muito caro, né? Que é o ácido ursólico. Já ouviu falar no... Já ouvi falar. Então, o ácido ursólico é um dos que aumenta, combinado com o treinamento de musculação, aumenta demais a irisina. Aumenta a irisina, já vi gente aumentando testosterona. Com o ácido ursólico? Já vi. Mas assim, claro que não. Não, eu vi em estudo mesmo, estudo. É claro que não, assim, dobrando o valor, aumentando muito, mas já vi aumentando. Não, a irisina é um troço bizarro. Tipo, a irisina dobra de valor fazendo musculação normal comparado com ácido ursólico, é um negócio absurdo, assim. Só que o problema é que custa uma fortuna. É, bem caro. E aí eu acho que não compensa o custo-benefício, né? Não vale a pena. É melhor a gente ir pelo que a gente já tem mais acesso, né? E um outro, assim, o que você acha de ácido fosfatídico? Também que é um outro que Não tenho muita prática com ele. Não uso. Porque também tem um problema de ser muito caro, né? Tem gente que fala, eu já vi estudo muito controverso do ácido fosfatídico, assim, porque funciona bem para ganho de massa muscular. Outros estudos eu vi que não funcionava tanto. O que acaba é que, como são medicações muito caras, os pacientes geralmente eles já vão no médico, já vão no nutricionista, já tem lá a prescrição, né, das medicações. Então, a gente tem que botar isso muito bem na balança. Até que ponto essa medicação vai interferir de uma forma que seja necessário o paciente investir esse dinheiro nisso. É porque realmente fica muito caro. Fica assim, muito caro o tratamento. O ácido fosfatídico ou o ácido sólico, você vai gastar mais de R$700 num mês aí. Fica muito caro o tratamento. Aí até que ponto isso vai fazer a diferença no resultado do paciente? Aí é melhor, por exemplo, a canetinha, investir numa canetinha. Que a canetinha é por aí, né? Esse valor investe aí. num personal. É porque isso é verdade. Investe num personal, gente. Que é o preço. Você consegue fazendo menos aulas, você consegue... Sim, fazendo 2, 3 vezes na semana, não sei. Dependendo do local, né? Sai mais barato do que pagar a canetinha. Muito mais. Essas canetinhas aí, né? Que é o Ozempic, Saxenda, tá na faixa de quanto agora? O Saxenda é uns R$600 por mês. É uns 600 por mês. Já o Ozempic já está na faixa de 1.000. Pô, é bem mais... porque você aplica menos, né? Uma vez por semana. O Ozempic é uma aplicação por semana. Que é o que a pessoa... Tem um outro...
tem um agora que Na verdade, comprimido também. Qual que é o em comprimido? É o... Gente... Eu também não... Eu esqueci, deu branco. Eu sei que é a mesma O substância... Ribelsus. O Ribelsus é a mesma substância do Ozempic, só que de uso oral. E aí é de uso oral diário em jejum. Tem que tomar de manhã em funciona jejum. bem também? Ou funciona bem? É mais barato ou não? Não, é a mesma coisa. É R$1.000 também. É caro. É caro. Então, pô, é bem melhor pagar um personal mesmo, hein? Vai investir num personal, né? Já paga o nutricionista, paga o médico, investe no personal, que vai ser melhor do que ficar gastando dinheiro com muito remédio. E assim, doutora, o que você... E de suplementações, assim, eu sei que a suplementação vai até a página 2 só do livro, né? Mas assim, o que tem assim de legal assim para ajudar no processo de emagrecimento em relação à suplementação? A cara foi ótima. Com efeito real. Com efeito real, não tem, né? Difícil. Eu gosto aí da cafeína, L-carnitina, botar uma taurina, arginina, betalanina, mas é para treino, né? Para treino. Não é para... Agora, para efeito real de queima de gordura... De perda de peso mesmo, né? Não... Difícil. É muito mais o conjunto do que o paciente está fazendo do que... essa medicação em si. Porque a galera deposita uma expectativa no suplemento absurda, né? Muito grande. Então, existe o pessoal superestima essa coisa do suplemento? Com certeza, então, na sua opinião, a galera superestima demais o suplemento. Superestima demais. Vejo gente que comendo direito e querendo tomar whey a qualquer custo, querendo gastar dinheiro com suplemento que às vezes nem precisa. Se o paciente estiver com um bom acompanhamento nutricional, comendo direitinho, às vezes nem precisa gastar dinheiro com suplemento. Então, mas é muito doido porque o cara vem aqui na consulta, né, e tal. E aí ele quer tomar um suplemento. Ele quer porque quer, né? Aí você tem que dar um jeito de tirar um pouquinho de comida para enfiar o suplemento. Para enfiar o suplemento. O Vendedor Sem Filtro, né, que é um figuraça. Ele, Pet, não adianta, cara, tem que passar suplemento. Porque é muito doido. Tu vai lá e não passa suplemento, o cara vai lá e vai lá na minha loja e fica pedindo. Porque, pô, tu tem que passar suplemento. Tu é obrigado a passar suplemento, nem que seja placebo. Eu falei, cara, eu sei. Isso quando o personal não interfere nisso também, né? O paciente chega, doutora, o meu personal falou que eu preciso tomar um whey. Mas por que você precisa tomar whey? Você já foi no nutricionista? Tá um bolo doido danado, né? Cada um entrando na... Exatamente. E é polêmico então, doutora? Médico pode ou não pode passar dieta? Vamos lá. Pô, você quer me complicar, né? Ué. Tá querendo me complicar, né? Assim. Pelo CRN, não pode. Seguindo o que acontece... Que ganhou lá o CRN na última treta que deu. Eu tô sabendo disso. Na última treta. Assim, o meu ponto de vista... Isso, vamos falar do teu ponto de vista. O meu ponto de vista é que cada um tinha que ficar no seu quadrado, né? Mas meus amigos nutrólogos não me xinguem. Porque eu acho o seguinte... eu vou tentar, se eu fiz nutrologia, é para eu ter um conhecimento básico daquilo para poder orientar o paciente, né? Hoje eu tenho um conhecimento básico para o paciente me contar o que ele está comendo e eu falar, olha só, isso daí não está funcionando por causa disso. Procura um nutricionista. Aí eu não vou passar, até porque... Não sei fazer essas contas aí de caloria, essas contas que vocês fazem. Na endocrinologia você não vê isso? Não faz. Na endocrinologia, não. Já vi, né, pacientes falarem que foram em outros endócrinos que passaram uma dieta. Mas aí é aquela dieta pronta que o médico tem no computador geral para todo mundo. Não é um plano alimentar. Não é um plano alimentar. É uma orientação do que o paciente deveria fazer, evitar ou consumir, enfim. Mas eu sou da linha que eu prefiro muito mais orientar o paciente a procurar um nutricionista. Porque o nutricionista estudou anos isso e o médico fez aí a nutrologia 2 anos. Não que não possa orientar o paciente, vai orientar o paciente, mas eu acho que a prescrição mesmo... Eu prefiro deixar com um nutricionista. Se eu for... Não, e você não, a tua sócia é nutricionista, né? Se eu tiver que procurar alguém para me passar uma dieta, eu vou procurar um nutricionista, eu não vou procurar um nutrólogo. Acaba que fica meio cômodo para o paciente também ir num nutrólogo que é médico, que já vai passar
uma orientação de alimentação e a medicação junto. É como se fosse, tipo, um custo a menos, é mais ou menos isso. É. E aí, por isso que eu e a Luciana, a gente atende junto também, entendeu? Pô, ótimo. É ótimo. Né? O paciente vem atendido, tem as duas consultas ao mesmo tempo. Não, mas na pós-graduação de nutrologia tem a questão dos cálculos, tem isso tudo, né? Mas até mais para atuar em hospital, né? Também, mas o hospital geralmente tem nutricionista também, né? Tem. É porque, assim, enteral só médico pode passar, gente. Sim. Tem algumas áreas que é mais médico do que o próprio nutricionista enteral, em si. Enteral não, parenteral a gente não pode fazer. Enteral a gente pode fazer, mas parenteral não. Mas é a confusão, né? Porque tá um entrando na área do outro. A gente vê dentista fazendo modulação hormonal, a gente vê dentista... Não, isso aí é novo. Eu já vi. Teve um caso aí agora eu não vou lembrar o nome dele. Que o cara ficou super famoso, ele era dentista, ele dava curso de modulação hormonal. Pô, mas, não, tudo bem que agora o dentista ele tá nessa coisa da harmonização facial, já eles têm lá o direito pelo CRO, mas essa aí é nova, né? Já. Mas aí cortaram, deram chega pra lá nele. Deram chega pra lá nele, mas não sei como é que tá não isso. Saiu da mídia aí. Mas acho que as áreas estão se misturando muito. Né? Tem farmacêutico abrindo consultório e atendendo como médico. Não, eu conheço um que passa a prescrição igual médico. Já vi. Tem farmacêutico abrindo consultório e prescrevendo igual médico. Aí a minha pergunta é, se der uma zica, se der um problema, ele vai saber resolver? Aí o paciente procura o médico para resolver o problema que o outro criou. Aí quem se ferra é o médico. Porque eu sou obrigada a tentar resolver o problema do outro. E se o paciente não tem um resultado, se eu não consigo resolver o problema dele, a culpa é minha. De um problema que o outro cara criou. Exatamente. Não, tem um cara... eu não conheço, não sei o nome dele, mas tem um cara que ele é farmacêutico e ele faz esse esquema aí. Faz esquema e tem a farmácia dele já logo embaixo, já sai tudo... Então, acho que as coisas estão se misturando muito, sabe? Eu recebi outro dia uma pergunta na caixinha e a pessoa estava perguntando sobre o que eu achava de uma nova coisa que estão usando para tratar compulsão, que é um aparelho que a pessoa coloca, e aí tem que ser com um dentista. Ela coloca, não consegue abrir a boca. Não consegue abrir a boca. Ai, gente, pelo amor de Deus. A pessoa perguntou o que eu achava do aparelho. Eu falei, cara... Mesma coisa, é o que a gente falou da medicação. Você está tratando o efeito, você não está tratando a causa. Mas o que eu achava do dentista estar se intrometendo numa área que... Mas era para botar esse tal desse aparelho doido aí. Não, completamente contra. Completamente contra, não tem como. Pô, e comer é tão bom, né, doutora? Come aí, pô. Gente, comer é vida. Ó, galera, pode fazer perguntas aí, mandem perguntas aí no chat, eu vou responder. Pegar mais uma do chat aqui para responder aqui, ó. Meu amigo Thiago está perguntando aqui também, ó. Existe alguma suplementação boa para usar intra-treino, pensando nos treinos mais intensos, como costas e pernas, ou mais a modulação da dieta durante o dia? Essa aí você responde, doutora, que depois eu respondo também. Eu? Essa parte é sua. Não, dá sua opinião que eu falo também. Não, eu acho que intra-treino tem esses gels de carboidrato, né? Dependendo do treino também. Acho que depende, o que o Peterson falou, depende muito do que o paciente consumiu no dia todo, no que você vai consumir, da duração desse treino. Tem gente que toma BCAA intra-treino. Não funciona. Foi o que você falou em relação à absorção, né? Não vai ser absorvido e vai direto para a massa muscular assim, rápido. O BCAA tem alguns estudos, mas em combinação com outros aminoácidos, por exemplo, a taurina, em provas de longa duração para reduzir fadiga central. Mas, assim, eu normalmente não prescrevo BCAA, porque o gosto fica horroroso lá no shake, lá, porque os caras usam intratreino, né? Mas intratreino, para quem faz musculação, com um treino lá de 45 minutos, 1 hora, não precisa. Aí, realmente, é a modulação da dieta ao longo do dia. Recomendação de carboidrato durante o treino é só para treinos acima de 1 hora, e aí você tem que colocar cada 45 minutos de 30 até 60 gramas de carboidrato. Porque assim, eu atendo muito pessoal que faz triatlon. É uma equipe inteira, tem umas 30 pessoas de uma equipe de triatlon que eu atendo, que já até veio aqui, inclusive esse meu amigo, que é
dono dessa equipe. E aí, realmente, é uma dieta muito doida, assim, muito doida que eu digo assim, muito fora da caixinha comparado com que as pessoas estão acostumadas, assim, né? Rola, inclusive, um preconceito quando a pessoa começa a tratar comigo aqui, né? Ela chega aqui e aí ela nunca veio num nutricionista esportivo ou foi num nutricionista low carb, sei lá. Low carb que trata... Não, low carb para triatlo é a pior coisa que tem. E aí ele chega e fala, olha, eu olho para a pessoa e falo, faz o seguinte, esquece tudo que tu já ouviu falar sobre nutrição, porque dieta para endurance é totalmente diferente de tudo que você já viu. E aí começa a fazer dieta bomba, né? Bomba, né, de desempenho. Tu tem experiência com essa galera assim de esporte também, doutora? Faço, mas nessa parte de suplementação, pouco. Eu faço muito mais em... pré-treino, otimização hormonal, reposição hormonal, isso daí eu faço. Ah, sim, não, mas tô fazendo. Você atende também esse público? Atendo também. Fisiculturista Atendo também? Tem a galera de Tem. fisiculturismo? Porque eu também tenho uma galera... Assim, eu atendo vários esportes aqui. Então, tem futebol, tem judô, tem a galera do jiu-jitsu, tem a galera da luta, tem o fisiculturismo. Tem o crossfit. Tem isso, o crossfit também. Crossfit. Tá super na moda aí. Você gosta de crossfit, doutora? Não, nunca fiz. Quer dizer, já fiz uma vez e desisti. Porque eu sou muito competitiva comigo. Eu não fico competindo com o outro, não. Mas na primeira vez que eu fui lá fazer o crossfit, eu saí com os calos arrancados. Eu falei, cara, isso não dá pra mim. Vou ficar uma semana sem conseguir vir. Não dá. Não, eu nunca fiz e provavelmente eu não vou fazer. Não gosto. Eu entendo que o crossfit tem lá o barato dele, tem toda uma... Eu acho legal como atividade física, mas longe de mim, assim. Perto de mim. Mas por quê? Pela competição... Então, isso, eu odeio aquilo dali. Eu detesto aquela coisa de... eu gosto de chegar na academia, puxar meu ferro, tranquilão, tal, fazer meu 3 de 8, tranquilão. Prefiro também. Nada de porradaria e gente gritando e pula. Não gosto de nada disso. Eu detesto treinar intenso também, outra coisa assim. Eu digo, não é treinar com carga, não. É treinar intenso assim de sair esbaforido, sabe? Sei. De fazer uma aula de corrida, spinning, de sair passando... Odeio esse não. Nossa, odeio. Eu faço cardio também, mas meu cardio lá, passeando no bosque, naquela coisa toda lá. E... Você tá dando um passeio. Isso. Já tá bom. Só para manter também. É mais a manutenção do que qualquer outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Não, aqui no chat tá tranquilo aqui. Doutora, estamos aí até passou mais um pouquinho do que a gente tinha planejado aqui, já tá, que a gente fala pra caramba, né? Se deixar, não falta assunto. Então, vamos... Tem um assunto, alguma coisa interessante pra gente falar aí? Que a gente falou de hormônio, a gente falou de remédio para emagrecer, a gente falou de estratégia, a gente falou de poder mental no emagrecimento, acho que zerou quase o assunto aí praticamente, né? Abordamos bem, né? Pensando agora, vou tentar puxar aí. Então, galera, quem quiser fazer pergunta, manda pergunta aí, ó. Quem quiser também mandar um superchat para dar uma moral aqui pro canal aqui, pô, que o canal tá indo, né, pessoal? Vamos dar ajuda. Ajuda aí. Ajuda aí, dá uma ajuda pro Pet aí, pô. Pagar esse monte de... Eu tô pagando essas câmeras todas aqui ainda, essas câmeras bacanas aqui. Fiz em 1.057 milhões de vezes. Muito louco essa coisa de, caraca, virar um podcaster, né? Muito aleatório. Foi aleatório. Hã? Foi aleatório. Foi aleatório. É porque eu falei assim, cara, um dia eu vou ter um... Porra, será que um dia... Eu gosto muito de podcast, né? Aí eu falei, pô, será que um dia eu vou ser convidado para um podcast? Aí eu falei assim, cara, provavelmente não. Aí eu falei, não, quer saber? Então vou ser um podcast. Boa! Não, e é legal que a gente tem essa coisa dessa... Como conhece muita gente, tem todo esse network que rola, enfim. Aqui também eu alugo também para algumas pessoas conhecidas, quem quiser fazer podcast também, eu faço aluguel. Então, por exemplo, tu tem um curso que quer gravar, a gente também faz uma parada aqui também. Bom saber. Tem algum curso, doutor? Alguma coisa assim ou não? Que eu esteja fazendo? Isso. Não. Que eu esteja vendendo? Não. Curso. Não. Curso lá Hoje o trabalho, então, é o consultório. Consultório. Unicamente consultório. Tá. Então, eu também tô de repente, mais pra frente, eu faço alguma coisa. Tô pensando. Não é que não esteja nos planos, né? O negócio tem que tirar do papel isso.
Eu também eu tenho que tirar do papel. Sabe, por incrível que pareça, eu tenho dificuldade para gravar. Eu tenho também. Eu tenho dificuldade de falar em público, dificuldade para gravar. Sabe que eu comentei com você, né? Que eu gravei as aulas do Fofo, do Thiago. E, caraca, acho que foram 18 aulas. Que eu falei assim, sem parar, nervosa, com a boca seca. Eu tenho essa dificuldade também. Mas eu sozinha, assim, com uma câmera, flui. Quando eu tô no consultório, botar o telefone, assim, num tripé e falar, flui. Agora, se tiver gente atrás, aí tinham pessoas filmando, aí eu fico... Eu fiquei... Engraçado, eu também fiquei... Verdade, eu fiquei tenso pra caramba lá. Mas, assim, palestra eu vou bem. Pra dar aula mesmo? Nunca me aventurei, não. Eu já fiz essa maluquice já várias vezes. Não, dava aula, dava aula aula em pós, enfim. E aqui no podcast aqui é conversa, né? Não é mole, né? É mais fácil, né? E aí foi tranquilo aqui. Foi de boa. Primeira vez, eu sempre tiro a virgindade da galera aqui, né? Virgindade de podcast, né, pessoal? Então, doutora, já que ninguém tem... Já fechamos aí nosso assunto, ninguém tem mais pergunta também aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente aí a sua presença e que eu sempre peço para todo mundo aqui para deixar uma mensagem final para a galera aí. Eu que agradeço o convite. E a minha mensagem que eu deixo para as pessoas é que vocês sejam conscientes em tudo que vocês estão fazendo. Como o nosso assunto aqui da conversa foi emagrecimento, que vocês tenham consciência do que vocês precisam fazer para atingir o objetivo de vocês. Né? Porque não é só eu vou no médico ano que vem e vou perder peso. Não, é o porquê que você quer perder esse peso, qual é o motivo dessa perda de peso, porque você sabendo o motivo, a base, né, o porquê que você precisa, isso torna o processo todo mais fácil. E é aprender a gostar do processo. Né? Tem gente que faz uma semana de dieta, isso é muito difícil. Não, é chato, não posso comer nada. As pessoas têm que tirar isso da cabeça de que fazer dieta, de que o processo de emagrecimento é uma coisa chata e uma coisa difícil. Não precisa ser chato, não precisa ser difícil. Fazer dieta não precisa ser ruim, não precisa ser aquela comida sem gosto, sem sabor. Né? Procura um nutricionista para te orientar, saiba o porquê, o motivo que você precisa fazer isso. É saúde, enfim, é controlar a glicose, insulina, é evitar problemas futuros. E aprenda a gostar, aprendam a comemorar, a curtir as pequenas vitórias, né? Poxa, perdi 1 quilo, foi mais 1 quilo, e não, poxa, só 1 quilo? É porque assim, se você perder 1 quilo por mês, você vai estar aí com... No final de ano, você tem 12 quilos a menos, né? Exatamente. E não se preocupem em ser perfeitos. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Todo mundo tem altos e baixos, tem falhas. Eu falo que se a pessoa melhorar 1% por dia e ir mudando pequenas coisas, no final de um ano você já melhorou 365% do que você fazia antes. Então, falhas vão ter, erros vão acontecer. Aprendam a gostar do processo, a cuidar de vocês, a cuidar da sua saúde. Isso é fundamental, tirando o estético, porque a parte estética, o emagrecimento, vai vir como consequência da mudança dos hábitos. Perfeito, doutora. Doutora, muito obrigado, tá? Eu tomei a liberdade de deixar seu Insta aqui na... Pode colocar meu Instagram, quem quiser manda direct, tem o link lá para marcar consulta, podem mandar mensagem, que eu vou responder todo mundo. Tá, perfeito. Então é isso aí, pessoal. Ficamos aí com mais um podcast A Vida é um Caos. E mais tarde, né? Logo mais, temos mais podcast A Vida é um Caos, rodada dupla. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Encerrar aqui as transmissões aqui. Pô, doutora, foi muito bom aqui, ó. Muito bom mesmo. Foi bom? Bom demais, bom demais, bom demais. Ficamos aí, ó, deu quase 1h30 aí de... Foi uma hora que passou. Passou rápido, né? Passou rápido. Vai batendo papo ali, vai conversando, vai fluindo. Aí já tiveram aqui, ó. Chegou a bater um pico de 19 pessoas ao mesmo tempo. Pô, foi muito bom, muito legal. O que você achou? Bom. Gostei. Vou chamar você. Gostei. Outro. A Luciana. Outro maluco mandou aqui, mas já dá. Tá fantástico o podcast, parabéns. O que a doutora acha sobre a moda do chip da beleza? Mas eu já tinha... já tava era uma pergunta legal. É que a gente não falou do chip, verdade. Era uma pergunta legal.
Eu vou deixar pra mais tarde. Já não Boa. perguntei agora, a gente deixa pra mais tarde. É, Mas lá sim. você faz implante, Faço. trabalha com implante. Faço. Mas é você mesmo que faz? Eu que faço. Ah, tá. Eu nego mais do que eu faço. Ah, tá. Como é que por quê, doutor? Porque as pessoas acham que vão botar o implante e o problema tá resolvido. Ah, tá. Só que não tá. Eu já vi pessoas botando implante e ganhando peso. Aí vai ter ganho de peso, aí vai cair cabelo, aí vai ter espinha. Aí a culpa E aí a culpa é do implante. Ah, entendi. Entendeu? Já teve gente sentando. Ah, porque a minha amiga me indicou que você botou o implante nela, eu quero botar também, porque ela perdeu peso. Tá, mas. Não, mas não foi o chip. O que ela tá fazendo? Pô, a garota faz crossfit todo dia, foi no nutricionista, tá fazendo tudo bonitinho. Ah, não, eu não malho porque eu não gosto, acho chato, não gosto de fazer dieta, eu não vou botar um implante. Exatamente. Não vou botar, não adianta. Não tem milagre. Exato. Aí depois, o que acontece? Fica me dando dor de cabeça. Que aí o paciente fica, doutora, eu tô ganhando peso, tô inchada. porque tem tô isso, tô aqui. que dá uma inchada se você não fizer as paradas direito ali. Eu prefiro perder o dinheiro do que ganhar dor de cabeça. Porque depois vai em cima de você. Vai o banheiro ou fazer o quê? Não. Ah, então Posso deixar aqui em cima? Pode. Depois eu vou lá aqui, vou desligar aqui, bicho. Vou editar ali, eu tenho que editar. Deixa eu desligar aqui, deixa eu levar lá embaixo. Não, quer desligar? Você vai Não. descer ou vai ficar aí? Vou descer contigo. Não, vou descer e vou voltar. Ah, Vou descer e voltar. Que eu deixo aqui. Pô, doutora, muito obrigado mesmo, tá? Foi maravilhoso. Foi ótimo. E primeiro eu vou chamar você a Lu aí, falar com a Lu pra Fala com ela. gente trocar ideia aí. Ela topa. Tá? Ela Ela topa. topa, com certeza.
fiz merda.